Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caroline e eu estou cursando a terceira fase de fisioterapia na Unisul. Neste vídeo iremos apresentar o aparelho ultrassom. Mas primeiramente, o que seria o ultrassom? O ultrassom é amplamente definido como uma energia acústica ou uma energia mecânica que atravessa um meio com frequência superior ao limite do ouvido humano. Com isso, o ultrassom ele é descrito como uma pressão ultrassônica ou ondas mecânicas com frequência superior a 20.000 Hz. O aparelho ultrassom ele é composto por um transdutor. Esse transdutor ele transforma a corrente elétrica em corrente mecânica. No cabeçote do transdutor vai ficar o cristal. Quando o cristal recebe corrente elétrica, o seu cristal ele muda de espessura conforme as frequências de oscilações elétricas, emitindo assim ondas ultrassonoras. Conhecendo um pouquinho dos parâmetros do ultrassom. Primeiro a gente vai ligar o aparelho aqui na parte de trás dele. Quando a gente ligar o aparelho, vai aparecer a frequência aqui na tela, que é 1 MHz desse aparelho. Os aparelhos de ultrassom terapêuticos, eles são construídos com frequências de 1 MHz, que é absorvida em tecidos mais profundos, e o 3 MHz, que é absorvida em tecidos mais superficiais. Uma dica é que a frequência de 1 MHz é muito útil em pacientes com alta porcentagem de gordura cutânea no corpo, e sempre que os efeitos desejados se destinarem a estruturas mais profundas. Após a gente conhecer um pouco da frequência, a gente vai para um modo. Temos dois modos para selecionar, o modo contínuo e o modo pulsado. O modo contínuo, ele se refere ao fluxo contínuo de energia acústica ao longo de toda a duração do tratamento. Com isso, o efeito térmico vai ser dominante. Ele vai ser mais indicado para diminuição da dor e aumento da extensibilidade do colágeno. Agora, para mudar a emissão do modo, a gente vem aqui na seta e muda para pulsado. No modo pulsado, ele vai se referir à interrupção periódica da energia acústica. Com isso, o efeito mecânico ele vai ser dominante. Então, ele vai ser mais indicado para a regeneração tecidual e tecidos menos vascularizados. O modo pulsado, ele possui os parâmetros de ciclo de trabalho e frequência de emissão de pulso para a gente estar selecionando. O ciclo de trabalho de 20% e 50%, ele é utilizado para fases mais subagudas. Caso o paciente tivesse um caso crônico, a gente ia voltar aqui e colocar o modo de emissão contínuo. Como a gente quer o pulsado, a gente vai selecionar o ciclo de trabalho e a frequência de emissão de pulso. 16 e 48 Hz é para reparo tecidual, já o 100 Hz é uma ação mais anti-inflamatória. Depois de a gente selecionar o ciclo de trabalho e a frequência de pulso, a gente vai colocar a dose, lembrando que é a dose que chega no tecido e não a dose que sai do aparelho. Caso fosse uma dose mais baixa, seria 0,1 watt por centímetro quadrado até 0,3. Já uma dose média é 0,4 até 0,6 e uma dose alta é 0,7 até 1,2 watts por centímetro quadrado. Quanto mais profundo precisamos chegar, a gente vai colocar uma dose maior. Lembrando que o paciente ele não pode sentir sensações desagradáveis ou dolorosas. Caso isso venha a ocorrer, a gente tem que vir aqui e diminuir a intensidade. A sensação de calor que ele deve sentir tem que ser confortável e leve. Qual que seria o tempo de aplicação? A gente vai vir aqui no botão Select para colocar o tempo em Timer e o tempo indicado é 2 minutos por era. A área de superfície ultrassônica ela depende da área de superfície do cristal, onde a emissão de ondas sonoras e chama-se de era. Era seria a área efetiva de radiação. 2 minutos por era seria mais ou menos assim, ó. É importante a gente verificar o tamanho da era lá no manual do aparelho. Quais seriam as técnicas de aplicação? A gente vai colocar uma camada de gel condutor na área que vai ser aplicada o ultrassom. Esse gel tem que ser à base de água. Em seguida, a gente vai acoplar o transdutor no gel e a gente vai fazer movimentos lentos. Os movimentos podem ser circulares, podem ser transversais ou em forma de 8.
Lembrando que a gente não pode deixar o cabeçote parado, porque pode machucar o paciente. Quais seriam os efeitos fisiológicos e terapêuticos do ultrassom? A gente tem como exemplo a regeneração tecidual, reparo dos tecidos moles, ele tem efeito analgésico, fibrinolítico, antidematoso, ele contribui para a redução do espasmo muscular e do relaxamento muscular também. Contraindicações do uso do ultrassom. O ultrassom contínuo ele não pode ser usado em casos agudos devido ao efeito térmico que ele é dominante. Também não pode ser utilizado em pessoas que usam marca-passo, gestante, em cima de órgãos reprodutores e áreas com problemas vasculares. Então essas são as maiores contraindicações do ultrassom. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid Gomes, eu sou aluna do terceiro período de fisioterapia da Faculdade Unisul e eu venho apresentar para vocês o aparelho de diatermia por micro-ondas. Primeiramente, diatermia significa literalmente aquecer por meio de, que consiste na aplicação de energia eletromagnética de alta frequência para gerar calor nos tecidos do corpo. O aparelho de micro-ondas ele fornece uma frequência eletromagnética de alta frequência de 2.450 MHz, com comprimento de onda de 12 centímetros para fins terapêuticos. A diatermia por micro-ondas, ela tem indicação em tratamentos de distensões musculares, bursites, tendinites, lesões ligamentares, com o intuito de trazer analgesia, o reparo tecidual, o aumento das propriedades viscoelásticas, o aumento do metabolismo, além de trazer um relaxamento muscular. A geração de calor naquele tecido lesado, ela vai aumentar a circulação na área, ela vai diminuir a dor e também vai diminuir a rigidez que possa ocorrer, que possa ter naquele local lesado. O que também nos dá a entender quais seriam as contraindicações na utilização desse recurso. Pacientes que utilizam placa, que possuem algum implante metálico, eles não podem utilizar o recurso de micro-ondas justamente porque pode ocorrer um superaquecimento nesses elementos. Pacientes que também possuem hemorragia, algum quadro infeccioso, também estejam com algum processo oncológico ativo, eles não podem utilizar o recurso porque vai ter um aumento de metabolismo do tecido, consequentemente a disseminação da doença. Antes de iniciar a aplicação na paciente, eu vou mostrar para vocês quais os itens que compõem um aparelho de micro-ondas. O aparelho é formado por um gerador de alta frequência que fica localizado no gabinete, que orienta a corrente por um cabo coaxial formando uma antena na frente de um refletor de metal, emitindo um feixe em uma única direção. Ele também possui um braço articulável que permite posicionar o refletor em qualquer posição. O equipamento também possui um temporizador que facilita o controle do tempo do tratamento que vai ser realizado. Agora nós vamos falar a respeito dos parâmetros a serem definidos na utilização do micro-ondas, que são o tempo de terapia e a dose, a dosimetria. Nas fases subagudas, o tempo recomendado de terapia é de 5 a 15 minutos e nas fases crônicas, o tempo de terapia mais utilizado será de 10 a 20 minutos. A sensação do paciente vai me fornecer a base para as recomendações das doses. Quanto menor a intensidade do equipamento, menor será a percepção de calor do paciente. Ou seja, em fases subagudas, onde não é tão interessante a geração de calor pelo equipamento, nós iremos utilizar a dosimetria de 50% e nas fases crônicas de 50% a 80%, respeitando a potência de saída do aparelho, onde não é indicado o alcance dessa área vermelha. Nós vamos iniciar então a terapia. Nós vamos pressionar aqui o botão ON, ou Start, supondo que seja realizado num quadro crônico de lombalgia,
O tempo de tratamento será então de 16 minutos e a potência de saída será por volta de 70%, mas é a percepção ali do paciente que vai me informar a dosimetria correta. Vamos chegar nos 70%. O paciente ele não pode nunca sentir desconforto na geração desse calor. Passando o tempo de exposição, a sensação esperada do paciente será de uma percepção de calor brando. Nós vamos então iniciar o tratamento. A paciente ela já está posicionada, a área de tratamento deve estar despida e seca, longe de tecidos úmidos. A energia ela se espalha de 60 a 90 centímetros a partir da fonte. Sendo assim, tanto o paciente quanto o terapeuta não podem fazer o uso de itens metálicos, como anéis, relógios, pulseiras, para evitar queimaduras. O terapeuta ele deve estar presente durante todo o período de aplicação, até para que não haja o risco do paciente se mover após o posicionamento ali do refletor. Nós vamos posicionar o refletor bem próximo à área de tratamento. Caso não haja uma indicação específica no manual de instrução do aparelho, a distância do refletor da pele vai ser de no mínimo 2 centímetros no caso de áreas de tratamento planas e de 6 centímetros para áreas de tratamento com saliências ósseas. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção. O intuito desse trabalho foi de trazer uma apresentação sobre o micro-ondas, também sobre o ultrassom e os tratamentos que podem ser utilizados com esses dois recursos. A gente espera que esse material seja um conteúdo de apoio para futuros alunos da área de fisioterapia. Muito obrigada!